E nós vamos dar continuidade. Nós começamos na reunião passada, estudando o Sermão do Monte. É o nosso desejo de prosseguir e provavelmente não vamos ter pressa em ir passando verso a verso da palavra, do Sermão do Monte, que está lá em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Então, daqui para frente, vocês vão, pelo menos, decorar onde está o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. E o meu desejo é que, a cada reunião, Deus possa nos ajudar a entender a palavra de Deus, além de entender que essa palavra possa também ficar no nosso coração, para que a gente possa praticar essa palavra. Que Deus nos ajude, nos dê forças, nos dê graça para aquilo que a gente aprender, aquilo que falar ao nosso coração pelo Espírito Santo, nós possamos assim praticar. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 12 do capítulo 5, são as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Nós já vimos aqui, na reunião passada, que embora estivesse ali uma multidão, Jesus subiu ao monte, não sabemos se a multidão seguiu até nesse topo, mas o fato é que Jesus subiu ali naquele topo daquele monte. E não pensem vocês que é um monte como o Pão de Açúcar aqui do Rio de Janeiro, não. É um montezinho pequeno. Quando a gente vai lá em Israel e visita lá aquela parte ali onde Jesus andou, é uma subidinha assim, para nós aqui, não é um pão de açúcar. Então, Jesus subiu naquele monte e junto dele foram seus discípulos. Muito provavelmente eram poucos discípulos, eram principalmente talvez Pedro, André, Tiago e João, não sabemos se os outros estavam, mas esses 4 com certeza. E aí então Jesus passou a ensiná-los. Aquilo que Jesus ensinou aqui no Sermão do Monte foi diretamente para os seus discípulos. Nós já vimos que essa palavra é uma palavra hoje para nós, discípulos de Jesus, aqueles que creem no seu nome, aqueles que são filhos de Deus. E ele então passou a ensiná-los dizendo, aí vem as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Essas são as bem-aventuranças. Nós já comentamos na reunião anterior que nessas bem-aventuranças, aqui está um quadro daquilo que nós poderíamos chamar do caráter do discípulo. Ou seja, aqui é um retrato daquilo que Deus deseja, que o Senhor deseja para os seus filhos. Na realidade, se nós olharmos bem para essas bem-aventuranças, a pessoa que andou nessa terra e que tinha perfeitamente, na plenitude, a prática e a vida destas bem-aventuranças foi o Senhor Jesus. Mas hoje, o desejo do Senhor, assim como naquele tempo em que o Senhor proferiu essas palavras para os seus discípulos, o desejo do Senhor é de que nós, que somos os seus filhos,
e que somos os seus discípulos, que nós possamos manifestar este caráter, essas características, essas realidades citadas aqui nas bem-aventuranças. E nós já mencionamos também que se alguém, nem ao menos quando ler essas bem-aventuranças, tem o desejo de que essa realidade aconteça na vida dela, essa pessoa muito provavelmente ainda não teve uma experiência com Deus. Ainda não é alguém que nasceu de novo, que tem a semente do Evangelho no coração, que tem o Espírito Santo habitando nela. Mas se ao menos temos um desejo, né, esse é um bom sinal. Porque provavelmente muitas ou algumas, né, ou uma ou outra dessas bem-aventuranças pode estar nos confrontando frontalmente. Em que aspecto? É que algumas dessas bem-aventuranças aqui, quando nós olhamos, né, para essas bem-aventuranças, alguma delas pode ser exatamente o oposto da nossa realidade, da nossa vivência, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos no nosso caráter. Mas o desejo de Deus é que, ao sermos confrontados por essa palavra, que possamos nos arrepender e voltar-se para o Senhor e pedir a graça de Deus para que esta realidade que fomos confrontados possa expressar na nossa vida, possa manifestar na nossa vida. Essas bem-aventuranças, na realidade, elas expressam na plenitude o caráter de Jesus. Jesus é aquele que, se olharmos para a sua vida, nós vamos ver na plenitude esta realidade de cada uma das bem-aventuranças. Ele é aquele bem-aventurado, ele é aquele bendito. E ele tem todas essas realidades aqui, manifestou na sua caminhada aqui na terra. Mas graças a Deus, porque muito embora na nossa situação de fraqueza, nós tenhamos talvez manifestado na nossa vida muitas quedas, muitos escorregões, ou talvez olhamos para nós e, puxa, parece que eu estou tão longe desta realidade, mas a promessa de Deus é que todos nós fomos predestinados. Não naquele sentido de que você foi escolhido para ir para o céu e alguns foram escolhidos para a perdição eterna. Mas a palavra de Deus diz que fomos predestinados para quê? Para sermos conformes à imagem do seu Filho. O que significa isso? Que Deus vai nos transformar à semelhança de Jesus. Quanto tempo isso vai levar, eu não sei. Nesta vida e provavelmente no século vindouro, Deus vai estar trabalhando em nós, de tal forma que aquele caráter que há em Jesus possa também ser manifestado nas nossas vidas. Então isso deve nos encher assim, de ânimo, né, de encorajamento. E à medida que nós então observamos essas bem-aventuranças, nós podemos ir olhando para a nossa própria vida e ver aquilo que nós estamos talvez distantes, ou aquilo que Deus já tem trabalhado, e pedir para que Deus trabalhe ou trabalhe mais na nossa vida. Quando olhamos para um discípulo de Jesus, nós deveríamos estar vendo essas características aqui. Puxa, mas é impossível alguém ter essas características. Sim. Um dos pontos é que é uma característica, esse caráter é formado, mas não é pela própria pessoa, não é por nós mesmos. Porque por nós mesmos seria impossível. Mas é pelo próprio Senhor, pelo seu Espírito. Então eu gostaria de estar passando, né, cada uma delas. Talvez hoje a gente fique concentrado apenas na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados
os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você já memorizou essa bem-aventurança? Vamos falar sem olhar aí. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Alguém se aventura a falar em voz alta aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, já decorou. Quem mais? Mais uma pessoa. Rápido, vamos decorar essa palavra. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso, mais outra, vamos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mais um. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O último agora. Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pô, acho que não vamos esquecer mais esse versículo, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui há uma característica, aqui há uma afirmação de Jesus, e ao mesmo tempo também há uma promessa, há uma consequência de alguém possuir aquela característica, aquela qualidade. Aqui, a consequência de alguém ser humilde de espírito é que dele vai ser o reino dos céus. O reino dos céus é para aqueles, então, que são humildes de espírito. Eles entram na realidade do reino dos céus. E nós já vimos que o reino dos céus, ao mesmo tempo que ele já está em nós e habita no nosso coração, Jesus falou que o reino de Deus está em vós, mas nós já vimos também que há um reino vindouro, que é também o reino dos céus. E agora, em vida, reinaremos com Jesus a partir desta verdade, de que os humildes de espírito, eles entram nessa verdade de possuir o reino dos céus. Cada um de nós, vamos entrar na realidade do reino dos céus a partir desse primeiro ponto aqui. Jesus começou com esse primeiro ponto. Bem-aventurados os humildes de espírito. O que é essa expressão bem-aventurado? É a mesma expressão também de bendito. Ou poderia ser traduzida essa palavra, que foi escrita do grego aqui, por feliz. Feliz, bem-aventurado, bendito. Então, aquele que é humilde de espírito, Jesus está dizendo que ele é bem-aventurado, que ele é feliz. E há uma consequência maravilhosa nisso. Há uma promessa, há um resultado, de que essa pessoa vai ter a realidade do reino dos céus nela e com ela. O que Jesus está querendo dizer aqui? A tradição católica romana, ela, por muitos anos e até hoje, a interpretação principal que se tem no catolicismo é de que bem-aventurados os pobres, quem tem a pobreza. E aquela até mesmo entre os católicos, por exemplo, a ordem franciscana fez um voto de pobreza, começando com São Francisco de Assis, onde se julgou que havia um mérito na pobreza. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Apesar de que, se você ler em Lucas, capítulo 6, quando fala essa mesma bem-aventurança, ela só cita assim, bem-aventurados os pobres. Mas nós podemos entender pela palavra de Deus, pelo contexto, que não está falando de pobreza material, porque não há nenhum mérito nisto. Assim como também não há na riqueza. Não há na pobreza nenhum mérito. Nenhuma bênção por ser pobre ou nenhuma bênção por ser rico. Então, assim, da nossa mente, podemos tirar qualquer alusão de que aqui seja algo do tipo pobreza material. Mas, pelo contrário, o que o Senhor está dizendo aqui, essa humildade, ela é contrária àquela
situação do orgulho espiritual. Aqui é uma humildade espiritual, uma humildade na sua vida, no seu coração. O que é essa humildade? O que a gente poderia entender por humildade? Se você pegar um dicionário, você vai achar alguma coisa do tipo, olha, ausência total de orgulho. Alguma coisa assim. Mas o que a palavra do Senhor, né, pode nos falar disso? O que Jesus queria dizer naquele momento, né, com seus discípulos, né, bem-aventurados os humildes de espírito? A que Jesus se referia na realidade? Por que isso também é tão importante para nós? Qual é a verdade, né, a realidade que está atrás dessa afirmação de Jesus? Como eu estava falando, aqui é algo que é contrário, é o oposto do orgulho, da soberba espiritual. Quando nós olhamos alguns versos da palavra, por exemplo, quando a gente olha Salmos 51, né, Davi ele tem uma expressão muito interessante. Davi diz assim no versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Então, essa humildade de espírito, na realidade, é algo que tem que acontecer no nosso coração, no interior de cada um de nós. É um coração contrito, um coração compungido, um coração quebrantado diante de Deus. Em outro salmo, diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido, né? Então, assim, para o Senhor, né, é muito importante que cada um de nós tenha essa consciência da necessidade de termos um coração quebrantado diante de Deus, que é o oposto de um coração orgulhoso, de um coração soberbo, que é um coração humilde. Há uma parábola que Jesus contou, que nós poderíamos ler, que expressa para mim e faz um contraste ali da humildade com relação à soberba. E que fica muito claro nessa parábola, se tomarmos como exemplo, a explicação do que é humildade de espírito e do que não é, o que é o oposto. Vamos ler essa parábola. Lucas capítulo 18, versículo 9, que é aquela parábola que Jesus falou do fariseu e do publicano. Diz assim, olha, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Prestem atenção nessas expressões de Jesus, né? Eles confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Total orgulho espiritual aqui, né? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. É interessante, né? Ele orava de si para si mesmo. A oração dele não era a Deus, né? É mais ou menos como aquelas situações em que estamos em um grupo de oração, estamos orando, então, ao invés de você se preocupar em falar com Deus, você está se preocupado em usar palavras que vão atender a plateia, né? Palavras que vão impressionar a plateia. Então você está orando de si para os outros ou para si mesmo. E esse fariseu diz, posto em pé, orava
de si para si mesmo desta forma. Jesus agora falando, né? Digo-vos que este quem? O publicano. Desceu justificado para a sua casa. E não aquele está se referindo ao fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Então Jesus estabelece inclusive um princípio aqui. Que aquele que se vangloriar, ele vai ser humilhado. Mas o que se humilha vai ser exaltado. Então, para mim, essa parábola de Jesus, ela assim faz esse contraste muito claro. E dá para a gente assim começar a entender o que Jesus estava falando com humildes de espírito. Nessa situação aqui, o publicano, ele foi esse que foi humilde de espírito. Ele simplesmente reconheceu a soberania de Deus, a grandeza de Deus, reconheceu a sua pecaminosidade, viu da situação dele diante de Deus e ele clamou a Deus. Mas o outro quis chegar a Deus, né, argumentando ainda que as suas obras, aliás, eram boas obras e que eram dignas de aceitação diante de Deus. Mal lembrando que o profeta já tinha dito, né, que a nossa justiça não passam de trapos de imundícia. A nossa justiça própria. Então, assim, humilde de espírito, né, é esse coração quebrantado diante de Deus. É você ver a sua pecaminosidade, é você ver a sua própria situação, a sua própria fraqueza, o seu próprio engano, mas você vai diante de Deus com toda e total sinceridade. E Deus vai receber o seu clamor, Deus vai ouvir você. O Senhor vai fazer algo. É você estar destituído de consciência de qualquer mérito da sua parte. Não há mérito em você mesmo. Mas a obra é toda de Deus. Então, humildes de espírito, né, essa contrição do nosso coração. Humilde de espírito, né, essa ausência desse orgulho espiritual na nossa vida. Às vezes estamos no engano, achando que somos algo, né? E temos uma ideia muito além de nós mesmos do que aquilo que somos. É interessante que Paulo, até mesmo em Romanos, ele recomenda aos irmãos, olha, que ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que cada um recebeu. No serviço, ele está falando no serviço, no exercício dos dons. Porque temos, né, pela queda, pelo coração endurecido, nós temos a tendência de achar que somos alguma coisa em nós mesmos. Olha, não pense nada além de si mesmo, né? Não pense de si mesmo nada além do que convém. Não deixe nenhum orgulho espiritual invadir a sua vida. Seria como que Paulo estivesse dizendo isso. Mas veja a medida que Deus te deu e trabalhe nela, sirva nesta medida. Não pense de si além do que convém, mas com moderação. Esse é um coração humilde, né? Esse é um coração que agrada ao Senhor. Como que a gente poderia, né, olhar assim para nós mesmos e, olhando para nós diante de Deus, como que nós poderíamos, né, pedir ao Senhor para fazer algo por nós? Acho que vai ser muito automático. Quando nós estivermos diante de Deus, né, nos colocarmos na presença do Senhor, porque
a gente vai ver o grande abismo que há entre nós e Deus, no sentido da santidade de Deus, da pureza de Deus, da vida de Deus. Pedro, por exemplo, teve uma experiência com Jesus que ele percebeu a pessoa de Jesus e ele se exclamou na hora: Senhor, afasta de mim. Lembram dessa situação? Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Quando nós estamos na presença de Deus, a gente vê a nossa própria condição. E aí nós podemos nos humilhar diante do Senhor. Deve ser algo natural, algo espontâneo, né, se nos colocarmos diante de Deus. Quando nós olhamos na palavra do Senhor alguns exemplos, né, isso também vai nos ajudando, né, a ver qual o caminho que a gente precisa percorrer, o que a palavra de Deus nos indica com relação a sermos humildes, a ter esse caráter de Cristo, né, sendo formado em nós. Quando a gente olhar, por exemplo, para Jesus, para a vida de Jesus, o que diz lá em Filipenses, né, capítulo 2? Abram lá, me acompanham aí quem tiver Bíblia, né? Filipenses 2. São versos muito conhecidos entre nós, né? Mas olha o que diz aí. Versículo 5, a partir do versículo 5. Diz assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Este foi o caminho do Senhor Jesus. Nele nós vemos na plenitude alguém que é humilde de espírito. Né? Imagine aqui, como Paulo está descrevendo a trajetória de Jesus. Jesus, sendo Deus, ele esvaziou da sua glória e veio a este mundo. Né? Ele não deixou de ser Deus, mas ele esvaziou-se da sua glória. E se fez homem e habitou entre nós. E está dizendo aqui, né, e não somente isso, assumindo a forma de servo em semelhança de homens. Ele se tornou servo de todos. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então esse foi o caminho de Jesus. Ele desceu, desceu e desceu. Até aceitar, né, em obediência a morte e morte de cruz. Para levar sobre si ali na cruz os nossos pecados. E se oferecer em nosso lugar. Então o Senhor Jesus fez isso. E diz aqui agora, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus, ele se humilhou, né? Ele andou neste caminho de humilde de espírito, humilde de coração. E ao final, a palavra está dizendo que Deus o exaltou sobremaneira. Mas o caminho de Jesus foi esse caminho de humilde de espírito. O tempo inteiro que nós olharmos na vida de Jesus sobre essa terra, né, as pegadas de Jesus, nós vamos ver com muita força, com muita clareza, essa primeira bem-aventurança cumprida na vida de Jesus.
ele vivendo o tempo inteiro na realidade dessa bem-aventurança. Aqui é aquele que está ensinando para os seus discípulos, está afirmando. Ele, inclusive a gente vê isso citado no final do Sermão do Monte, que era aquele que ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, como os fariseus. Por quê? Porque Jesus está falando algo que ele mesmo tinha na vida dele. Era a realidade na vida dele. Então o Senhor tinha isso muito claro na sua vida. Quando a gente olhar também para a vida de Paulo, Paulo era um homem segundo o coração de Deus e ele andou nessas pisadas de Jesus. Quando a gente olhar, por exemplo, a experiência de Paulo junto à igreja em Corinto, há algumas expressões muito interessantes. Paulo, por exemplo, diz, ele mesmo fala, olha, eu fui estar convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. Imagine só, Paulo, muito interessante isso, né? Ele recebeu revelações altíssimas de Deus. Ele fala que ele teve uma experiência de arrebatamento, foi até o terceiro céu, né? E ele viu coisas que não eram lícitas nem ao homem se referir. Ele recebeu tremendas revelações de Deus. Mas quando ele vai ali em Corinto, né? Ele fala com toda humildade. Ele ainda diz, olha, eu fui estar com vocês em fraqueza, em temor e tremor. Não tinha nenhuma vanglória. Não tinha nenhuma exaltação, não tinha nenhum orgulho, nenhuma soberba espiritual. Eu poderia ter chegado lá, né, se fosse, talvez alguns de nós, como hoje a gente vê aí, né, nas livrarias, né, a primeira coisa que talvez alguns de nós teria feito no lugar dele foi arrebatado até o terceiro céu. A gente escreveria um livro, né? Como fui arrebatado até o terceiro céu. E contaria a nossa experiência, nos vangloriaríamos, né? Daríamos um testemunho na frente, né, da reunião. Venha, vem dar um testemunho aqui, aí, né? Colocar um monte de livro, ia escrever no blog, ia colocar, né, no Instagram, talvez ele levasse o iPhone, ele tirasse uma foto lá do terceiro céu, bom para mostrar para o povo. Sabe, faria uma propaganda enorme de si mesmo. Mas não foi isso que Paulo fez. Ele fala dessa experiência dele 14 anos depois que ele teve a experiência, e ainda ele falou isso, sentindo constrangido por causa da dureza do coração dos irmãos. Ele aprendeu a andar em humildade de espírito. No princípio, antes da sua conversão, ele era alguém muito soberbo. Ele até mesmo começou a matar as pessoas, achando que com isso estava fazendo a vontade de Deus. Olha que loucura. Ele mesmo fala, né, que fez isso na ignorância. Loucura Paulo fazendo isso. Mas ele tinha um espírito religioso e achava que estava fazendo o melhor, perseguindo a igreja de Jesus, até que um dia, literalmente, ele caiu do cavalo. E aí o Senhor apareceu a ele. E a partir daquele momento que Jesus apareceu a ele, ele já teve uma outra atitude. Foi quebrantado. E ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? E ele passou, a partir daquele momento, a andar de uma maneira que agradava o Senhor. A partir daquele momento, ele teve essa experiência. E ele foi quebrantado no seu coração e começou a manifestar essa realidade de humilde de espírito. E por causa disso, Deus agora o abençoou tremendamente. Em outro momento, Paulo também fala, né? Os irmãos ali em Corinto, era até engraçado, né? Ele fala, né? Os irmãos comentavam, poxa, a presença de Paulo é muito fraca, a sua palavra também é desprezível. Eles comentavam isso de Paulo. Mas nós sabemos a autoridade que Paulo tinha no nome do Senhor e aquilo pelo qual Deus fez através de Paulo. E Paulo teve uma experiência tremenda no sentido de que
pelas revelações que ele recebeu, Deus até permitiu, né, o que ele chama lá de um espinho na carne. Lembram disso? Que era, ele diz que era o mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para que ele não se ensoberbecesse com as revelações que ele havia recebido. Aqui está um perigo na vida cristã, na vida de um discípulo. Às vezes um discípulo é tremendamente abençoado, né? Nós como discípulos somos abençoados pelo Senhor. Recebemos uma bênção, temos uma experiência maravilhosa. E logo em seguida somos tentados e às vezes não percebemos. Então, Paulo, né, o Senhor permitiu ali o que ele chamou, nós não sabemos o que é, mas ele chamou de um espinho na carne, né, para que ele não se ensoberbecesse, para que não entrasse nele o orgulho espiritual. Lembram da igreja de Laodiceia? O que Jesus fala a respeito dela? A igreja de Laodiceia é o exemplo da soberba espiritual, do orgulho espiritual. É algo extremamente negativo e que leva à queda. O Senhor Jesus falou para ela que ela estava dizendo para si mesma, ela achava dela mesma, né? Sou rico, né? Sou abastado, de nada tenho necessidade. E o Senhor volta e se diz, né? Você é pobre, cego, miserável e nu. Aconselho que de mim compres ouro, refinado para te enriqueceres, vestes brancas para vestires, e colírio para que vejas. Havia um orgulho espiritual naquela igreja, e por isso a queda daquela igreja. Quando nós olhamos então para a nossa vida, irmãos, é muito importante. Tá bom assim? Então tá. Tá bom. Então, irmãos, assim, quando nós olhamos para essa situação, né, nós temos que checar o nosso coração. Como é que nós estamos diante de Deus? Essa palavra, essa bem-aventurança, quando nós olhamos para ela, qual é a nossa situação? Como estamos posicionados? Temos um coração dessa maneira? O som não está... Agora, como é que está? O som está indo aí? Mas estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir aí atrás? Então tá bom. Mas pode falar. Tá bom. Vocês conseguem me ouvir atrás bem, né? Tá ótimo. Acho que tá bom, Silas. Eles estão me ouvindo lá atrás. Quando ele se mexe, o microfone sai da boca, aí por isso que só no som. Aqui tá baixinho. Então, aumentar, tá embora. Vai, pode Som. Mas eles estão me ouvindo lá e está conseguindo chegar aí, né? Mas então, assim como eu estava dizendo, como é que nos posicionamos, né, na nossa vida em relação a essa bem-aventurança? Como é que está o nosso coração? Esta é uma pergunta para cada um de nós respondermos para nós mesmos. Você, quando olha para o seu coração e se confronta com essa palavra, você está tendendo lá para aquela situação de soberba espiritual, ou você está para o lado de humilde de espírito? Essa é uma resposta que cada um de nós precisa dar. Precisamos fazer isso, né, diante de Deus. Há algumas consequências assim muito sérias na nossa vida, dependendo do caminho que nós tomamos. Se nós escolhemos o caminho do orgulho e da soberba, há consequências muito terríveis para nós.
Eu queria ler alguns versículos, né, da palavra, só para nós confrontarmos, né, tendo falado um pouquinho desta questão do contraste que há entre humildes de coração e os soberbos de coração. Eu queria ler alguns versos, né, queria que vocês me acompanhassem alguns versos, porque já agora, né, na nossa vida cotidiana existe um resultado se caminharmos em humildade ou se caminharmos na soberba. E existe algo, né, muito grave até, de acordo com alguns versos aqui da palavra. Por exemplo, a primeira delas, que eu queria ler, está em Provérbios. Provérbios 16, 18. Olha o que diz esse verso. Diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, o orgulho, né, um espírito altivo, a queda. Olha só, olha que advertência para cada um de nós, né? A soberba, o orgulho, precede a ruína. Isso se aplica em tudo na nossa vida. Olha ao seu redor. Olha aquelas pessoas que andaram num caminho de soberba e vaidade. Qual foi o fim delas? No seu trabalho, no seu convívio social. Olhe para as pessoas que buscaram um caminho de soberba. O que aconteceu no final? No final, que eu digo, é pouco tempo depois, na frente. É muito terrível, porque alguns de nós, às vezes, seguem um caminho de soberba em algum aspecto na nossa vida. E logo ali na frente, encontramos a queda, a ruína. Vamos dar um exemplo aqui simples, né? Alguém está extremamente soberbo no seu emprego, achando que é o muito bom, e vive num orgulho terrível, e logo em seguida a gente vê alguma queda ali. Ou essa pessoa é despedida, ou acontece algum fato que tem um momento de promoção, mas aquela pessoa não é promovida, vai o outro, ela fica para trás. Estou dando um exemplo assim cotidiano aqui. Mas aplique isso também para as questões espirituais. Quem vai encontrar o favor e a graça de Deus se apresenta diante de Deus como aquele fariseu? Né? Eu não sou como os demais pecadores, né? Eu sou muito bom, né? Senhor, olha, eu estou dando dízimo, então me abençoe aí agora. Senhor, eu quero ganhar mais, porque eu estou dando dízimo, né? É assim, os religiosos são assim, é assim que o Evangelho da Prosperidade ensina para a gente. Mas a palavra de Deus diz, né, que Deus, Ele rechaça os soberbos. O Senhor rechaça os soberbos. Né? A soberba precede a ruína. Então, lembre-se dessa verdade. Ande como um discípulo de Jesus, diante de Deus e diante dos homens. Nada de vanglória. Você pode ser muito bom naquilo que você faz, naquilo que você é. Mas lembre-se, quem te deu tudo isso, se você é um discípulo de Jesus, é Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? De Deus. Então não acho que você é o bom. E o impressionante é que no meio, né, da igreja, assim chamada igreja, no meio da cristandade, existe tremendo orgulho espiritual. Como nós vemos, né, a expressão entre nós de tanto orgulho, tanta soberba. E tantos achando que são muito bons. Alguém recebe um dom de Deus e começa a exercitar aquele dom, e daqui a pouco ele está achando que ele é muito bom. E se vangloria daquilo. E faz aquilo agora para que os outros vejam, né? Não para servir ao Senhor.
Mas lembre-se, olha, a palavra está dizendo, a soberba precede a ruína. Se tem soberba, logo depois tem ruína. Qual é o caminho de nos arrependermos e nos voltarmos para um espírito quebrantado, para uma humildade de espírito, de coração? Um outro verso, em Provérbios ainda, 15:33. Esse é o contrário, olha o que diz agora com relação a quem tem a humildade de espírito. O temor do Senhor, 15:33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Olha que diferença. Por um lado, né, quando nós falamos da soberba, ela precede a ruína, mas a humildade vem antes, ela precede a honra. Esse é um princípio de Deus em tudo na nossa vida. E o discípulo do Senhor, ele vai experimentar isso da parte de Deus. Deus vai permitir isto. Se há um caminhar em humildade diante de Deus e diante também dos homens, sabe, isso vai preceder a honra. Deus vai nos honrar. Não vamos ter aquele pensamento do Evangelho da Prosperidade, né? Que a honra para nós é só o sucesso material. Não é isso. Pode até ser, mas não é isso. Mas a palavra está dizendo aqui, né, que a humildade precede a honra. Esse é uma promessa do Senhor. Provérbios 11:2 diz assim, olha, em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Humildes de espírito, né, traz a sabedoria que vem de Deus. Deus te dá sabedoria. Deus acrescenta sabedoria a você. Isso vai ser sentido no seu dia a dia. Vai ser sentido, né, na sua vida, né, na prática das coisas que você tem pela frente para fazer, em tudo. Mas principalmente naquele modo de seguir a Jesus, você vai estar sendo abençoado, conhecendo o Senhor. Você vai se aproximar de Deus de uma forma correta, uma forma que agrada ao Senhor. Olha o que Pedro disse. 1 Pedro 5, versículo 5, olha o que Pedro vai dizer para a gente. Ele está falando, rogo aos jovens, né, mas vamos nos incluir aqui também, né, não só os jovens. Rogo aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros, cingivos de todos de humildade. E aí ele faz uma afirmação, cingivos de humildade, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. 1 Pedro 5:5. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. Contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. Tiago fala a mesma coisa que Pedro. Né? Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, olha, antes Ele, Deus, dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Puxa, olha que coisa maravilhosa. Se nós andarmos no caminho da humildade do Espírito, sermos humildes de espírito diante de Deus, pela graça de Deus, permitir que Deus opere isso em nós, né? Porque nós mesmos, né, não podemos ser humildes por nós mesmos. Mas se deixarmos Deus, né, operar isso e quebrantar os nossos corações, sabe, o resultado é que vamos receber cada vez mais graça de Deus. Graça de Deus. Eu me lembro, eu estava separando esses versos e quando eu estava separando esses versos, eu me lembrei desse versículo
Muitos anos atrás eu estava numa reunião e eu estava orando, e estava orando com muita sinceridade diante de Deus. E eu orava ao Senhor mais ou menos assim, né? Senhor, eu quero mais graça, me dê mais graça. E a minha oração era, fiquei o tempo inteiro na reunião, né? O tempo inteiro na reunião, ou bastante tempo na reunião. Estava em oração, louvor e tal. E eu orava nesse sentido, Senhor, eu quero mais graça, né? Eu pedia mais graça a Deus. Aí no meio daquela reunião, uma pessoa, né, orou em voz alta e recitou esse versículo: Senhor, o Senhor resiste aos soberbos, mas o Senhor dá graça aos humildes. E aquilo foi a resposta para mim, né? Eu precisava, né, naturalmente deixar alguma soberba e precisava me humilhar, porque assim o Senhor me daria graça, né? Eu estava pedindo graça ao Senhor. E Deus mandou a resposta através de alguém que estava orando e alguém citou aquele verso, né? Então, às vezes é isso, né? Às vezes nós temos pedido graça ao Senhor, mas o nosso coração quer continuar duro diante de Deus. Queremos continuar altivos, não queremos nos humilhar diante da presença de Deus. Mas aqui a palavra do Senhor diz, né? Ele resiste aos soberbos. Então, qualquer, sabe, manifestação de soberba na nossa vida, sabe, vamos despojar disso. Vamos deixar de lado, vamos tirar, lançar fora. E vamos nos revestir, né, de toda a humildade que vem do Senhor. Esse é o caminho, né, maravilhoso que o Senhor indica para cada um de nós. Como é que nos tornamos humildes de espírito? Acho que o caminho é estarmos na presença de Deus, andar na presença de Deus, contemplar o Senhor, sabe, ir na palavra de Deus, como palavra de Deus, e deixar a palavra de Deus falar conosco. E à medida que ficamos na presença de Deus, não vai haver outra alternativa a não ser nos humilharmos diante de Deus, né? Que nós vamos ver a nossa própria situação e o contraste que vai haver. E certamente vamos quebrantar o nosso coração diante de Deus. Mas é encaminhar na presença de Deus. Então essa bem-aventurança, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o primeiro ponto aqui, né? Vamos chamar assim, um ponto de partida na caminhada do discípulo, na formação do caráter do discípulo. Este é o primeiro ponto. Nós vamos ver as próximas bem-aventuranças, que elas são quase que dependentes uma da outra. Se não somos humildes de espírito, vai ser difícil termos essa característica dos que choram para ser consolados. Porque se não temos um coração quebrantado, não nos humilhamos no sentido de entristecermos com aquilo que é pecaminoso. Então é quase que um encadeamento. Uma bem-aventurança, né, como que abre a porta para outra. E à medida que isso for sendo formado em nós, significa que o caráter de Deus, de Jesus, estará sendo formado em nós. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, né, nesse primeiro ponto aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A promessa de sermos bem-aventurados aqui é de que vamos possuir o reino dos céus. Agora, já no presente, e no século vindouro também. Agora vamos experimentar as riquezas do reino dos céus, a realidade do reino dos céus, e também no século vindouro. Bom, que Deus ajude a cada um de nós, né? Vamos ter um minuto de oração. No seu silêncio, você pode orar a Deus, pedir ao Senhor, naquilo que você tem entendido dessa palavra, para que Deus possa tornar real na sua vida, né, essa palavra. Depois, se alguém desejar, faça uma oração também em voz alta, né, nos conduzindo diante de Deus. E
São 9 horas agora. A gente depois pode ter também um tempo, se quiserem, né, para alguma pergunta ou algum esclarecimento, ou se alguém quer também trazer uma palavra, né, em relação ao que foi falado. Tá bom? Vamos ter esse momento de oração. Fique no silêncio aí 1 minuto, orando por você mesmo com Deus. E depois alguém pode também orar em voz alta, né, nos conduzindo ao Senhor.